Boa tarde, alunos do sexto ano. Professor Jailson, Ciências. Hoje, continuando nossos estudos, a gente vai estudar o sistema locomotor. Vamos ver o que é isso? Olha, o sistema locomotor é formado pelos ossos, articulações e músculos esqueléticos e representa a integração entre o sistema esquelético e o sistema muscular, certo? O sistema locomotor é responsável pela sustentação, locomoção e movimentos do corpo. Vamos aprender sobre os dois sistemas que compõem o sistema locomotor. Então, o sistema locomotor ele é formado pelo sistema esquelético, que basicamente é o esqueleto, né? É o conjunto de ossos, e o sistema muscular, né? Que é o conjunto de músculos. Hoje nós vamos priorizar estudar o sistema esquelético, certo? Mais na frente vamos estudar o sistema muscular. Olha, sistema esquelético. O sistema esquelético é constituído de ossos e cartilagens, certo? O esqueleto, que é o esqueleto, é o conjunto de ossos que formam o corpo humano. Ele é responsável por sustentar o corpo, sustenta e dá forma. Também protege órgãos internos. Como assim? Olha, o crânio, que são os ossos da cabeça, eles protegem o cérebro, né? O cérebro, o cerebelo, o bulbo, né? A coluna vertebral protege a medula espinal, certo? O conjunto de costelas, né? As costelas, que é a caixa torácica, eles protegem quem? Protege o coração, pulmões, certo? Então, uma das funções do esqueleto também é proteger órgãos e também atua em conjunto com o sistema muscular e articular para permitir os movimentos. Outras funções do sistema esquelético, do esqueleto, dos ossos, produzir células sanguíneas. Na medula óssea, que fica dentro da coluna vertebral, ela exatamente produz células sanguíneas, né? Armazena também sais minerais nos ossos, né? O osso é uma estrutura viva, muito resistente e dinâmica, pois tem a capacidade de se regenerar quando sofre a fratura. A gente olha para o osso, a gente pensa que é morto, mas não, o osso é um tecido vivo também, certo? E ele é irrigado, embora seja menos irrigado que outros tecidos, mas também tem irrigação, certo? Irrigado por sangue, claro, né? Olha, o esqueleto humano é composto por 206 ossos, com diferentes tamanhos e formas. Tem que ter atenção nisso bem aí. O esqueleto de um adulto que tem 206 ossos. Uma criança, ela vai ter mais ossos do que um adulto. Como assim? Porque uma criança, os seus ossos ainda estão em fase de desenvolvimento, crescimento. No meio dos ossos, principalmente os ossos longos, como o fêmur, o húmero, o rádio, eles têm uma parte cartilagem que vai estar promovendo o crescimento. Depois que por volta de 16, 18 anos, que acaba o crescimento, esses ossos calcificam, certo? E produzindo, ficando apenas 206 ossos. Por isso, uma criança tem mais ossos do que um adulto, porque a criança ainda está em fase de desenvolvimento, crescimento, ok? Então, como eu falei, um adulto tem 206 ossos com diferentes tamanhos e formas. Eles podem ser longos, exemplo de um osso longo, o fêmur, que é o osso da coxa, né? Eles podem ser curtos. Um exemplo do osso curto, os carpos da mão, né? Da mão, os tarsos do pé. Pode ser também um osso irregular. O osso irregular, um exemplo, as vértebras da coluna vertebral. E um osso plano. Osso plano, os ossos do crânio, são ossos planos, certo? Então, dependendo da forma, os ossos podem ser longos, curtos, planos e irregulares. E ele mostra aí, pessoal, uma divisão do esqueleto. Nós temos o esqueleto axial, que é basicamente essa parte azul, ó. Crânio, né, coluna vertebral e caixa torácica. E o esqueleto apendicular, membros superiores, inferiores, né, membros superiores, inferiores e também a cintura escapular, que tem aqui a clavícula e a escápula, e a cintura
pélvica, que nós temos os ossos da bacia, o ilho, né? Certo? O esqueleto é dividido nessas duas partes. Esqueleto axial e esqueleto apendicular, como está mostrando aí. Esqueleto axial. Os ossos do esqueleto axial estão na parte central do corpo, ou próximo da linha média, que é o eixo vertical do corpo. Os ossos que compõem essa parte do esqueleto são cabeça, crânio e os ossos da face, coluna vertebral, que é formada por vértebras, né? E o tórax, que é formado pelas costelas, e o externo, que eu vou já mostrar. Vamos lá. Olha, vamos ver o crânio. O que é o crânio? Conjunto de ossos que formam a cabeça. Os ossos da cabeça são 22 e são esses, né? Ó, osso frontal, fronte, testa, frente. É o osso frontal, esse aqui da testa. Mais abaixo do nariz nós temos o osso nasal de nariz, né? Mais em cima, aqui abaixo, nós temos o maxilar superior, a parte de cima da boca. Abaixo, o maxilar inferior, também chamado de mandíbula, o único osso móvel da cabeça. Aqui, na maçã do rosto, nós temos os ossos zigomáticos. Lembrando que tem de um lado e tem do outro, certo? Parietal, esse osso aqui, ó, atrás do frontal, são parietal. Tem dos dois lados também. Tem o occipital, que é o osso da nuca. Só é um, o occipital. Temporal, esse osso do lado. E o esfenoide, que também fica aqui, né? Atrás do olho, né? O esfenoide. São os principais ossos da cabeça, são esses, né? Do crânio. Tronco. No tronco, o que é que nós temos no tronco? No tronco aqui, nós vamos ter a coluna vertebral, né? Nós vamos ter a coluna vertebral e a caixa torácica. A coluna vertebral é formada por 33 ossos chamados vértebras. E ela é dividida em 5 partes. A parte cervical, que é a parte aqui do pescoço. Torácica, a parte do tórax. Lombar, né? Parte lombar. O sacro, que são 5 ossos fundidos, né? E o último ossinho que fica é o cóccix, ok? Então a coluna vertebral é dividida em 33 pequenos ossos chamados de vértebras. E temos também a caixa torácica, formada por um conjunto de 12 pares de costelas, certo? Que são divididas as principais, essas, ó, que são as costelas verdadeiras. Aí nós temos já umas costelas falsas, né? Essas que elas não se ligam aqui ao externo. E as costelas flutuantes, que elas são menorzinhas. E nós temos um osso aqui na frente chamado de externo, que a maioria das costelas se ligam a ele. Esse osso é chamado de externo. Esses são os principais ossos do tronco, né? Esqueleto axial, onde nós temos o crânio e o tronco, né? Esqueleto axial. Agora, esqueleto apendicular. O esqueleto apendicular, ele apresenta os ossos dos membros superiores e braços, inferiores, né? Pernas, além da cintura escapular, formado pela clavícula e pela escápula, e da cintura pélvica, formada pelos ossos da bacia, que é o ilho, né? Vamos lá ver aqui o esqueleto apendicular. Olha, os membros superiores. Nós temos aqui a cintura, como eu falei, cintura escapular, formada pela escápula, que esse osso aqui, o pessoal chama popularmente osso da pá, osso da saboneteira, que o pessoal chamava antigamente, né? A clavícula, um ossinho, ó. Esse ossinho bem aqui também é chamado de clavícula, a escápula, e nós vemos para os ossos do membro superior. No braço, o osso se chama húmero, o osso do braço. No antebraço, nós temos 2 ossos. O mais grosso, que se liga diretamente ao punho, que é o chamado rádio, esse nome mesmo, rádio, e o mais fino, que se liga ao lado do rádio, ó, que é a ulna. E nós temos os ossos da mão. Na mão nós temos o quê? Carpos, metacarpos e as falanges, que são os ossos do dedo.
As falanges são 3. Falange, ó, falange próxima, falange média e falange distal. Próxima porque está ligada diretamente à mão. Média porque está no meio. E a falange distal quer dizer distante, distante da mão, certo? Membros inferiores. Os membros inferiores, pessoal, nós temos aqui, ó, o fêmur, maior osso do corpo humano, né? O fêmur, osso da coxa. Patela, antigamente chamada de rótula. Esse ossinho aqui, ó, redondo do joelho. Ele protege a frente do joelho, né? A patela. Tíbia, que é o maior osso aqui da canela, o mais grosso. E a fíbula, que é esse mais fininho. A fíbula antigamente era chamada de perônio. Hoje é fíbula. Nós temos atrás o calcâneo, que ele não está dando o nome aqui, mas o calcâneo é o osso do calcanhar. Se na mão nós temos os carpos, no pé nós temos os tarsos. E continuando, metatarsos e as falanges, que são os ossos dos dedos. Faz parte do esqueleto perpendicular aqui, apendicular, os ossos da bacia. Esses ossos se chamam íleo. Esses dois ossos aqui se chamam íleos, né? Osso da bacia, osso da cintura apendicular, ok?